E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre alguns projetos existentes dentro do Brasil. Projetos estes que atendem às esferas administrativas, às esferas ambientais e também às esferas sociais. Fazendo um resumo de alguns dos principais projetos existentes no Brasil, coloquei esse mapinha aqui pra gente. Em primeiro lugar, olha só a área que ficou destacada. Uma área de fronteira. Lembra que o Brasil faz fronteira com vários países da América do Sul, exceto Equador e Chile? Bom, ter uma fronteira, como a gente viu lá numa das primeiras aulas quando falamos sobre cidades gêmeas, é algo importante, trazendo seus benefícios e seus malefícios. Benefícios esses econômicos principalmente, mas malefícios como, por exemplo, imigração ilegal, narcotráfico, contrabando de mercadorias e até mesmo de pessoas. Tentando contornar tudo isso, o CISFRON foi criado. E o CISFRON fica com destaque bastante grande a uma região de cidades gêmeas chamada de Tríplice Fronteira. Região esta onde nós temos os municípios de Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu na Argentina e Ciudad del Este no Paraguai. Região esta onde todos esses fatores que eu comentei, todos estes pontos que eu comentei acabam se exacerbando. Existe uma outra área de fronteira muito importante, porém lá no norte, chamada de Calha Norte. Bom, além de ter uma fronteira na região norte, nós temos um outro agravante. O que eu tenho ali bastante vasto, enorme, pegando praticamente a região norte inteira? A floresta amazônica. Imagina você ter uma fronteira no meio de uma floresta equatorial, escura, úmida. Vai facilitar muito mais, não é tudo aquilo de contrabando, narcotráfico que eu comentei, certo? O Calha Norte, então, está ali para tentar proteger essa área. O CIVAM é uma outra forma de eu proteger essa região da floresta, que como é uma região densa, com muita árvore, eu não consigo analisar direito. E por último, uma região que a gente chama de Amazônia Azul, que fica ali no litoral, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isto, tá certo? Bom, começando na ordem que foi apresentado, vamos falar sobre o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, ou seja, o CISFRON. E o que é isso? O CISFRON estabelece a instalação de diversos recursos para eu conseguir monitorar a fronteira do país. Recursos estes como câmeras, sensores de movimento, drones, sensores até mesmo de tremores de terra. Tudo isso daí é instalado ao longo das fronteiras e qual que é o objetivo? Reduzir a influência de outros países na fronteira. Por exemplo, interesses econômicos de algum país da fronteira, em algum recurso que está ali entre Brasil e este outro país. E também, um outro principal é você monitorar o fluxo de pessoa, que acaba acontecendo de forma bastante descontrolada, certo? Ao longo das fronteiras. Lembra das cidades gêmeas? São cidades, uma única cidade, na verdade, que é dividida no meio pela fronteira de dois países, certo? De um lado, essa cidade pertencente a um país, e do outro lado eu tenho essa mesma cidade pertencente ao outro país, onde o fluxo ilegal de pessoas acaba sendo bastante facilitado, tá certo? Por meio do CISFRON, por exemplo, nós conseguiríamos regular a transferência, a movimentação de pessoas que saem da Bolívia e entram no Brasil, ou saem da Venezuela e entram no Brasil. Porém, o destaque, como eu havia comentado, é na região de Tríplice Fronteira, onde o fluxo de pessoas, contrabando comercial de drogas, narcotráfico, contrabando de pessoas acaba sendo ainda mais intenso. Guardem que Tríplice Fronteira é uma região ali entre Brasil, Paraguai e Argentina, onde a gente tem esse grande fluxo de pessoas, certo? Mas como vimos, existe uma região ao norte, a região norte, na verdade, a fronteira da região norte,
É uma região mais delicada, é uma área que está no meio de uma floresta. Temos uma densidade demográfica extremamente pequena lá no norte, mostrando assim um vazio populacional enorme. Assim, durante o regime militar foi criado o projeto Calha Norte para tentar assegurar que aquela região, a fronteira norte do Brasil, não fosse invadida ou explorada ilegalmente. Lembram-se daqueles fatores que comentei? Contrabando de drogas, o narcotráfico, certo? Contrabando de produtos, de pessoas e etc. Tudo isso daí vai estar presente aí, mas com uma dificuldade ainda maior de eu conseguir controlar, certo? Então, qual é o objetivo do Calha Norte? Para que eu vou utilizar deste projeto? Eu vou utilizar isso para instalar novas bases militares. Essas bases militares e todo o sistema de análise e monitoramento da fronteira vai me permitir o quê? Reduzir conflitos de terras, por exemplo, que é bastante presente na região norte. Reduzir o narcotráfico e evitar, claro, a influência externa de outros países em cima do Brasil. Olhem só alguns exemplos. Olha no norte. Olha a quantidade de reserva de ouro e pedras preciosas que temos lá no norte. Olha a quantidade de reservas indígenas que também temos lá no norte. São bastante grandes, não é? Para evitar que exista, então, conflito de terra entre reserva indígena e pessoas, latifundiários, garimpeiros, etc., temos o Calha Norte. Para evitar que outros países venham e explorem o ouro, bauxita, cassiterrita, minerais e etc., no norte do país, existe, assim, o Projeto Calha Norte. Tá certo? Então, o objetivo dele é promover o quê? A segurança da região norte. Tudo bem? Mas, Gui, se a pessoa conseguir entrar pela fronteira, ela vai se espalhar na floresta e ninguém vai mais achar ela. Para isso, existe então o CIVAM, que é um sistema integrado de vigilância da Amazônia. São diversos radares instalados ao longo da floresta que vai me permitir monitorar toda essa área por meio de satélites. Isso daí, o CIVAM, faz parte de um projeto ainda maior, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. E além de eu conseguir monitorar a movimentação e migração ilegal nessa região, eu vou conseguir melhorar o tráfego aéreo, porque eu consigo ver as condições climáticas da minha região, consigo reduzir o narcotráfico, consigo monitorar as condições ambientais, se está pegando fogo em uma região, ou se até mesmo uma área está sendo desmatada, se está existindo um garimpo ilegal, se existe até mesmo pistas de pousos ilegais que trazem drogas, por exemplo. Por meio do CIVAM, é que eu vou conseguir fazer todo este controle. E é claro, vou reduzir a influência externa de outros países que também apresentam parte da floresta amazônica no seu território. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Gui, mas você falou de Amazônia, eu lembro que você falou um negócio de Amazônia azul, mas a floresta é verde, por que ela vai ser azul? Porque quando a gente fala de Amazônia azul, a gente não está falando da estrutura floresta em si. Mas antes da gente comentar exatamente do que é a Amazônia Azul, a gente precisa entender um negócio. Primeiro ponto, a Amazônia Azul está presente no litoral, no meio oceano. Todos os países do mundo, eles vão apresentar algumas estruturas específicas e peculiares no litoral. Pensem, você é um país. Você teria controle, não é? Do mar que está ali em volta do seu país, certo? Bom, as instituições internacionais pensaram nisso e realmente todo o país ele vai ter direito à exploração, ao cuidado da região litorânea que está contígua a este país. Então, eles dividiram a região litorânea em 3 principais áreas: o mar territorial, a zona contígua, que está incluída na outra área, que é a zona econômica exclusiva. O mar territorial é uma faixa do mar que ela vai se estender por cerca de 22 quilômetros contados a partir do litoral. E é considerado como parte deste país costeiro. O domínio dessa região litorânea, além do domínio sobre o espaço aéreo em cima dessa parte do oceano, é feito pelo país que apresenta esse domínio. A zona contígua fica coladinha no mar territorial. Ela fica aproximadamente 24 milhas náuticas, que daria cerca de 45 quilômetros contados do litoral. Essa área não é tão importante. Ela está inclusa dentro da zona econômica exclusiva. Essa sim é bastante importante.
Essa ZEE, Zona Econômica Exclusiva, é uma faixa situada além das águas territoriais, além do mar territorial, sobre a qual cada país costeiro tem prioridade para utilizar dos recursos deste mar. Tanto recurso que é não vivo, por exemplo, petróleo ou gás natural, como também recurso vivo. O controle e a responsabilidade ambiental da proteção dessa região. E essa distância ela vai ser contada a partir do limite do mar territorial, ou seja, acabou o mar territorial, começa a zona econômica exclusiva. Um pedacinho ali da zona econômica exclusiva mais próxima do mar territorial é minha zona contígua. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos isso? No Brasil, essa zona econômica exclusiva ela tem uma área aproximada em 3,6 milhões de quilômetros quadrados. É basicamente uma área do oceano que equivale a cerca de 40% de todo o território brasileiro. E como existe uma importância estratégica, várias riquezas naturais, tanto riquezas com fins lucrativos e econômicos, como riqueza ambiental, ela acabou sendo comparada ao bioma Amazônia. Ou seja, a Amazônia é uma floresta enorme com uma biodiversidade incrível e diversos recursos naturais, não é mesmo? A Amazônia Azul também é uma área gigantesca, com ecossistemas espalhados e enormes e um recurso natural extremamente grande. Essa comparação entre as duas é o que trouxe então o nome de Amazônia, certo? Então o valor da Amazônia Azul é comparável à Amazônia Verde. Essa região, então, ela apresenta riquezas, potencial econômico como pesca, mineração, uma biodiversidade enorme de espécies marítimas e também petróleo, uma fonte de energia importantíssima para o Brasil. E não pensando somente em fontes de energia não renováveis, nós temos também fontes de energia renovável, por exemplo, a movimentação das marés ali, que a gente pode utilizar, produzindo a energia maremotriz. E além disso, a energia eólica presente em alto mar, ou seja, aqueles geradores eólicos que podemos instalar em alto mar ou fora da costa do meu país. Certo? Tudo bem? Desde 2004, o Brasil defende a ampliação da sua zona econômica exclusiva. Ele procura expandir essa zona econômica exclusiva para mais alguns quilômetros. Foi apresentado à ONU e ainda está em processo de aceitação. Se for aceito, vai adicionar à zona econômica exclusiva cerca de 900 mil quilômetros quadrados, dando um total de aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados, ficando ainda maior que a Amazônia Verde e vai corresponder a cerca de 52% do meu território brasileiro. Gui, mas isso é importante? É muito importante. Se analisarmos em termos ambientais, teremos um controle ambiental ainda melhor de toda a região litorânea. Se pensarmos, então, em benefícios econômicos, muitas e muitas bacias petrolíferas, por exemplo, podem ser exploradas a partir, então, dessa expansão da zona econômica exclusiva. Certo? Como é uma área bastante importante, uma área que exige uma administração exclusiva, foi criado assim o projeto SISGAAS, o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Por meio desse SISGAAS é que a gente vai ter o quê? O controle, a administração desses aspectos econômicos, da biodiversidade, uma análise da porção submersa do nosso país, gerando assim um controle da atividade pesqueira, da exploração de combustíveis fósseis, da análise das camadas pós-sal e pré-sal que comentamos durante a aula de fontes de energia, a produção também de nódulos polimetálicos que são fontes de recursos minerais e também a análise das algas calcárias presentes nesta região. Certo? Muito importante a Amazônia Azul, um assunto que cada vez mais acaba sendo solicitado nas provas de vestibulinho e vestibular. Tá certo? Tudo bem até aqui? Vamos fazer uma questão então para encerrar este assunto. Olha só o mapinha que bonitinho. Já pensou em alguma coisa?
Amazônia Azul, não é mesmo? O mapa representa a Amazônia Azul, uma área de aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados, traçada ao longo do litoral brasileiro. Sobre a Amazônia Azul, pode-se afirmar que... Bom, a gente já viu que a Amazônia Azul é uma área importante de biodiversidade, importante economicamente, uma área que se conta a partir do litoral, certo? Vamos ver as alternativas? É uma área que o Brasil delimitou-se para opor-se à salvaguarda e à exploração dos recursos naturais. Peraí, opor-se? Não, o Brasil ele quer proteger essa área e quer explorar os recursos naturais. A alternativa A está errada. B. É uma região onde a exploração pesqueira está embargada para permitir a exploração do pré-sal. Opa, peraí, exploração pesqueira está embargada, ou seja, está proibida para permitir exploração de pré-sal? Não. A exploração pesqueira é permitida e é controlada por eles. E também a exploração do pré-sal é controlada pelo Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. E a exploração pesqueira geralmente se dá mais próximo do litoral. O pré-sal, lembram-se da aula de fontes de energia? Ele está mais lá para o meio do oceano, ok? Então a alternativa B está errada. C. Foi criada para que os recursos vivos na zona econômica exclusiva sejam exclusivamente pescados por navios fábricas. Poxa, nada a ver isso. A Amazônia Azul foi criada para quê? Para controlar ambientalmente essa região e também explorar economicamente. Não estabelece nada que seja exclusivo de navios, fábricas. Não. Então a alternativa C está errada. D. Essa demarcação objetivou delimitar áreas de pequeno interesse comercial e assegurar os impostos para todos os estados da União. São áreas de grande interesse comercial. Petróleo é algo que movimenta muito a economia. Vide a Petrobras, que acabam movimentando a economia cada vez mais. Certo? A alternativa D também está errada. E E. Nessa área, o Brasil pretende exercer seus direitos de soberania e jurisdição para melhor salvaguardar e explorar os recursos naturais nela existentes. Definiu a Amazônia Azul, não é mesmo? Lembra, então? A Amazônia Azul vai ser a região, então, ali onde a gente vai encontrar todos os recursos ambientais, recursos econômicos, minerais, naquela chamada Zona Econômica Exclusiva, que é de direito do Brasil. E o Brasil, com a criação da Amazônia Azul, tem a responsabilidade, então, de manter essa área ambientalmente e economicamente. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E. O Brasil, então, pretende exercer seus direitos de soberania e jurisdição para melhor salvaguardar e explorar os recursos naturais nela existentes. Tá certo? Tudo bem? Encerramos assim mais uma aula do Cursinho Acreditar, falando um pouquinho sobre os projetos ambientais, administrativos, sociais no Brasil. Se você teve alguma dúvida nessa aula, mande uma mensagem para o e-mail que está na descrição do vídeo. Não se esqueça de acessar nosso site, nos seguir nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no nosso canal, assista às outras aulas de Geografia e assista às aulas das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!